Diga para a pessoa que está ao seu lado, como é bom ter você aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira nós perguntamos para as pessoas aqui, quando nós saímos da nossa casa para vir aqui, qual que é a intenção nossa? Qual foi a intenção sua quando você saiu de sua casa para vir aqui nessa noite, uma noite de sábado, que você poderia estar em tantos outros lugares, mas você escolheu estar na casa do Senhor. Então eu te convido nessa noite, já que você saiu do seu comodismo, já que você saiu ali do aconchego do seu lar, eu
diz que umas estavam preparadas para quando o noivo chegasse, e outras sim não. E o que eu quero trazer uma reflexão para você nessa noite? Aí você vai falar: não, eu sou muito jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Só que você não sabe o seu dia de amanhã. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu não sei o meu dia de amanhã. Você sabe? Se eu perguntar para a Júlia, você sabe o seu dia de amanhã? Se eu perguntar para o João, né? O Mateus, o Marcelinho. Então aproveita enquanto vocês tiverem a oportunidade. Isso é para todos. Ah, mas eu tenho 14 anos, eu tenho 15 anos. Eu ainda tenho que aproveitar.
O que ele vai colocar dentro do meu coração? Quando ele fala, pastor Natan, o que ele vai colocar? Paulo, Guilherme, o que ele vai colocar? Pedro, amado, o que ele vai colocar? O que ele vai colocar no nosso coração? Pai, eu não sei. Eu vejo que vocês precisam ter um propósito. Quando você tem um propósito de vida, quando você tem um objetivo na sua vida, vamos, sei lá, deixar a vida me levar. Quando você tem um propósito de vida, você tem um foco. Você não está à mercê dos vendavais da vida que aparecem, dos convites que aparecem. Quando você tem um foco na sua vida, quando você tem um sonho, quando você tem um projeto na sua vida, você não fica tão vulnerável a qualquer coisa que possa aparecer na sua vida. Eu falei aqui que eu fui jovem, então eu não tinha muito essa questão de eu tenho um plano para o futuro, eu tenho algo para o futuro. E nós ficamos desapercebidos quanto a sonhos, quanto a projetos, quanto a objetivo, propósito de vida. E às vezes nós falamos, mas será que dá certo isso na minha vida? Será que eu vou conseguir realmente um dia ser alguém na vida? E aí vem as incertezas da nossa vida, aí vem as dúvidas das nossas vidas, vem os questionamentos, por que eu nasci, qual é o sentido da minha vida. Eu acho que eu não fui o único que teve esse tipo de dúvida, esse tipo de pensamento no coração. Creio que você que entrou aqui nessa noite talvez esteja pensando mesmo, qual é o sentido de vida? Qual que é? O que Deus tem para mim? Será que realmente Ele existe? Talvez você entrou aqui nessa noite dessa, e se eu for falar a respeito de Moisés, quando Moisés subiu o monte, e ele fala assim, eu vou subir o monte, eu não preciso que venha se levantar outras pessoas na minha vida para fazer aquilo que eu tenho que fazer, e não precisa outras pessoas aparecer na minha vida para que eu venha, para que eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. O que Deus tem para você é para você. O sonho que Deus deixou para você, Mateus, é para você. Não é para o Pedro. E se é para você, você que vai ter que lutar pelo seu sonho. Então, lute pelo seu sonho. Lute pelo seu propósito. E aí eu falo, não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Não se preocupe com os problemas, não se preocupe com o presente que Deus está te dando. Ele é poderoso para agir na sua vida, para fazer com que isso se realize na sua vida. E às vezes nós estamos andando com medo, com uma caixinha amedrontada, para onde ir. E eu tenho falado para você com convicção. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai dar direção para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu te convido a louvar esse louvor com a gente, bastante fé.
Paz, tudo bem? Pega essas cadeiras aqui, um monte de pessoal. De um lado e do outro. Dá pra ajudar. Dá pra ajudar. Muito delicado com vocês, eu nem ia fazer boa noite, você está falando comigo. Desculpe, tá? Boa noite, a graça e a paz seja com todos, amém? É um motivo de alegria nós estamos reunidos todos aqui, e eu creio que essa dinâmica aqui, eu estava procurando durante a tarde, Deus ele falou muito comigo, e eu creio que eu vou falar muito com vocês. Essa do fósforo que eu vou fazer aqui com vocês agora, é algo que tem queimado muito no meu coração e é algo que o Senhor tem falado muito no meu coração. Galera, vocês aqui todos novos, né? Aqui no lugar que você pai, todos aqui, jovens aqui, se você não viu. Só que eu vou falar algo para vocês, algo que vocês guardem no coração de vocês, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês são pessoas, são jovens escolhidos. Sabe por quê? Aí fora eu tenho certeza que vocês já ouviram falar isso, que vocês são uma das piores gerações de jovens. Não ouviram? Fala comigo, ouviram falar isso? Então eu sempre falo para vocês guardarem no coração de vocês, para vocês mentalizarem isso. Que o Senhor ele tem um avivamento, não somente para a nossa nação do Brasil, mas para o mundo todo. E sabe quem que vai trazer e vai movimentar esse avivamento? São vocês. Isso já é profético, mas tem um porém. Vai acontecer? Já tem acontecido. Procurem olhar, ao invés de vocês entrarem lá no TikTok, no Instagram, você está vendo uma fotinha com você. Procura avivamento. Sobre avivamento. E vocês vão ver o que está acontecendo na Paulista, não é, Marcelo? Na Paulista tem acontecido bastante. Na Augusta tem acontecido bastante, nos colégios de São Paulo tem acontecido bastante. O que isso acontece? É o famoso fogo do Espírito Santo de Deus. Alguém aqui já sentiu esse fogo? Uau, que top! Então é isso. Nós temos que pegar e fazer com que essa chama, ela não venha se apagar dentro de nós. Que ela possa fazer o que? Ela possa pegar e ir aumentando. Meu, aí você chega no brother, seu PT da escola e fala, mano, o bagulho ali para te apresentar o que é. Mano, o Espírito Santo é top, mano. Quando queima aqui dentro, aqui, ó, mano, toda tristeza vai embora. Mano, eu fico alegre, eu fico feliz, eu levo pra minha casa, mano. Tem que ser assim, nós temos que pensar desse jeito. Vocês concordam comigo? Então que vocês sempre mentalizem isso. Vocês são a geração do avivamento, mas vai acontecer avivamento aqui na nossa igreja, vai acontecer avivamento na praça, vai acontecer avivamento em Arandu, Avaré, a partir do momento que nós nos posicionarmos, a partir do momento que nós falamos assim, Espírito Santo, entra aqui, queima com o teu fogo no meu peito, eu quero sentir esse fogo, e você vai pegar e fazer o quê? Você vai transmitir para as pessoas. Mas, volto a falar para vocês, tudo vai acontecer a partir do momento que eu falar, tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, faça o que você quiser. Porque se você não der liberdade, não vai acontecer isso. Aconteceu comigo, eu fui numa conferência de jovens, para vocês terem uma ideia, uma situação, e eu já passei por muitas experiências com o Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, eu vim pegando fogo no chão. Eu, uau, que top, loucura, né? Eu vi árvore, ela se movimentando,
Fui na Igreja Bíblica da Paz, lá em São Paulo, fui num evento para jovens. Cheguei lá, o pregador se chama Gustavo Paiva. Ele falou assim: levantem as suas mãos e creiam que o Espírito Santo de Deus vai estar passando sobre vocês. O anjo do Senhor vai estar passando sobre vocês. Eu, na hora, naquela fé, eu falei: eu quero ser tocado. Isso que eu falo para vocês. Eu queria ser tocado. Eu falei: eu quero sentir esse mover, eu quero sentir essa presença, eu quero sentir essa experiência. Gente, uau, foi top demais. Você ia ouvir aos poucos pessoas gritando, pessoas chorando, pessoas dando risada. Eu estava com a minha mão levantada assim, eu senti um peso assim na minha mão. Daqui a pouco, assim, imagina, eu comecei a chorar, eu comecei a dar risada, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu fiquei muito. Foi uma coisa muito top. Não vai acontecer somente lá, vai acontecer na rádio. Mas depende de você, depende de você, depende de você, depende de mim. Basta nós nos entregarmos verdadeiramente. Fala: Senhor, eu quero sentir. Fica aqui no culto. Fica aqui no culto, glória a Deus, aleluia, dá os pulos, provoca. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que vocês vão ter essa experiência. Vocês querem ter essa experiência? Sim ou não? Amém. Então é isso. Vocês podem provocar isso. Tudo depende de vocês. Beleza? Dani, vem aqui. Por favor. Deu certo, né? No vídeo deu certo, olha aqui, né? E eu quero que vocês olhem aqui. Aí, você.
não dói menos. Procurem amigos que venham acender a chama dentro de vocês, não amigos que venham apagar. Agora eu preciso que venha rapidinho, que é a última. Eu preciso que venha, eu vou chamar 5 pessoas. Pedrinho vem aqui, senta aqui, Mariane senta aqui, Lari senta aqui, você senta aqui, Ju senta aqui, Cadu senta aqui, Raquel, Pedro, por favor. Mais 2. Seu Juninho, faz o bora aqui. E agora eu vou fazer assim, quem quiser vir aqui. Se não quiser, eu vou ter que chamar. João, vem aqui assim. Chega mais, mano. Bom, agora eu vou falar para vocês aqui. Quero que vocês pensem aquela pessoa que você fala, eu queria falar um monte de coisa para aquela pessoa, falar isso aqui, e só para mexer. Imagine que você queria falar, tipo, vai falar isso aqui. Só. Tanto que você queria falar de coisa para a pessoa. Vamos lá? Pronto, pode começar a soprar. Beleza. Segurem agora, não deixem soltar. Agora, novamente, pensa numa coisa que você queria falar para a pessoa, ao invés de você falar, você sopra dentro da bexiga, cuidado para não estourar. Vai. Beleza. Agora, novamente, algo que você queria falar, eu queria falar isso para aquela pessoa, e sopra da bexiga. Legal. Agora vocês pegam a bexiga e fazem assim com ela. Isso, fazem assim com ela. Aí direciona um para o outro, a bexiga no alto. Isso, solta a bexiga agora. Legal. Agora eu vou trazer aqui para vocês entenderem algo. Podem pegar as bexigas aí, por favor, e guardar as cadeiras. Eu quero que vocês meditem em uma coisa. Muitas das vezes nós temos palavras dentro de nós para vocês sentarem, para poder passar para vocês o sentido. Vocês viram que vocês pensaram sobre a pessoa com qual vocês queriam falar, estava dentro da bexiga, a fala, vocês concordam comigo? E vocês viram que a vez que vocês soltaram as bexigas, ela não foi direcionada para ele, ela foi direcionada para todo lado. Então eu vou pedir para vocês algo aqui, para vocês guardarem no coração de vocês. Cuidado com o que vocês estão soltando na boca de vocês. Porque muitas das vezes nós soltamos coisas direcionadas para essa pessoa, mas às vezes ela não vai ser direcionada para essa pessoa, vai para aquela pessoa e para aquela pessoa. A palavra de Deus nos fala no livro de Mateus 12:34 que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Vocês concordam comigo? Então vamos pensar comigo. Vamos fazer, ao invés de nós soltarmos palavras que vai machucar, palavras que vai
proteção, palavras de amor, palavras que elevam-nos, né? Não que nos rebaixem. João, muito obrigado. E é isso. Valeu. Amém. Mais alguém? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Arthur, eu sou membro de uma igreja já foi muito pequena. Eu sou em cima de uma padaria, tenho 18 membros. E hoje eu posso dizer que é uma das grandes igrejas de São Paulo. Não é um trabalho para longe disso, mas como nós costumamos dizer, e é a nossa missão, nós vamos crescer e fazer o que Deus quer que a gente faça no nome de Deus. Eu sou casado com a Marcela, tenho 40 anos de idade, sou pai da Júlia. Nós trabalhamos com jovens há aproximadamente 5 anos. Quando nós começamos o Ministério de Jovens lá atrás da igreja, a gente tinha 15, 16 jovens, aproximadamente na idade entre 10 e 15 anos de idade, que é uma faixa etária que a maioria das igrejas não consegue trabalhar bem. É exatamente o ambiente mais perto de vocês. E hoje, graças a Deus, já novas pessoas que ficaram à frente desse ministério, nós estamos aproximadamente uns 300 adolescentes. Glória a Deus. Antes que eu comece a falar com vocês, eu gostaria de orar. Nesse momento, você vai dar uma olhada a Deus. Beleza? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bem e o Senhor cumpre as suas promessas. Diminui, Senhor, não traz nada aquilo que está no meu coração, mas traz aquilo que está no teu espírito. Me usa, Senhor, como canal da tua obra nessa noite, porque eu tenho certeza que tem adolescentes que precisam ouvir a palavra e descobrir o Senhor mais de perto. Faça a tua vontade para a vida nessa noite. Faça com que eu não tenha nada aquilo que o Senhor quer falar aqui.
porque nós viemos aqui te adorar. Teu nome é santo, o Senhor será honrado aqui dentro. Em nome de Jesus. Aqueles que não me conhecem, eu perdoo, eu vou chorar. Tem um coração muito bom, principalmente quando estou falando de Jesus. O tema dessa ministração de hoje é o presente mais caro da sua vida. E aí, eu queria começar com uma pergunta, bem breve, bem simples para vocês, mas para que façam vocês refletirem de fato sobre a importância que a gente dá das coisas. Vocês já ganharam algo tão caro, que vocês ficaram sem graça para receber do mundo? Vocês já tiveram essa experiência? Só para avisar, tá? Não sou só eu falando desse lado. Vocês também têm interação com isso. Sabe aquele tipo de presente que você recebe e no fundo você fala assim, nem isso mesmo, longe de vocês. Pois é, a graça de Deus é exatamente isso. É o presente mais caro que a gente pode receber. É de graça para a gente, mas ela não foi de graça. Passou longe de ser graça. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aí tem um cinto? Cinto de plástico? Tem? Tá com cinto? Por favor. Já fica aqui. Chorou. Não pode acontecer com uma Chorou. Se não vier, não tem problema, tem outras. Tá tudo certo. Cheguei. Obrigado. Só um minutinho. A maioria da nossa geração, e aí eu vou nos incluir, tá? Todos nós somos um pouquinho mais velhos. Não entende a dimensão e o peso da graça. Está longe de entender, mas muito longe. A gente fala de graça como se fosse só uma palavra que sai da nossa boca e simplesmente ela acontece, tudo bem, aconteceu, eu tenho, e ela dá permissão para que eu possa fazer as coisas. Só que na verdade, hoje eu quero mostrar que a graça é de graça para você. Mas não foi de graça para Jesus. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver de outra forma. Eu queria fazer uma coisa aqui rapidinho. Vou largar o microfone, mas é para o tipo, tá? Pegou mais fraquinho.
Deixa eu... Era para ter tomado essa sentada. Com certeza era para ter tomado essa sentada. Mas até aqui Deus teve graças nunca. Entendeu? Porque o João nem ensinava isso para você. Eu estava pronto para tomar sentada, minha perna estava tremendo, eu não conseguia ficar em pé. Mas a verdade é que é o seguinte: não foi fácil para quem ia tomar sentada. Eu vi como que alguém ia tomar uma cara que era. Não foi fácil para quem ia bater, mas era necessário isso acontecer. E muito menos foi fácil para quem ia ajudar. Minha perna está tremendo. Isso é graça. Isso é favor merecido. Isso é aquilo que só Ele pode fazer por nós.
como se a gente tratasse a fé como se fosse um batom. Quando a bolsa tira a bolsa da gente quer, assim acontecem as coisas. E por que tudo isso? Quando a graça ela não é entendida, ela vira algo pequeno. Quando a graça se torna pequena, automaticamente, para você, Jesus se torna pequeno. E quando Jesus se torna pequeno, qualquer outra coisa que não seja ele, parece ser grande demais para você em frente. Estou errado? Não é isso que parece? O pecado parece grande, a tentação parece grande, a opinião dos outros parece muito grande, a insegurança do movimento mental, os medos sempre parecem gigantes. E o maior problema é esse. Vocês acreditam em nome de Jesus, mas não vivem como quem recebeu uma nova vida de graça. É duro? Sim. Mas eu não estou aqui passando por uma coisa humilde. Só porque a graça foi mal compreendida por boa parte dos seus cristãos. Mas tem um ponto positivo. A gente vai corrigir isso hoje em nome de Jesus. Alguém, deixa eu ver aqui por favor, novamente. Traz sua Bíblia. Acho que está no computador. Abre em Efésios 2. Por favor. Versículos 8 ao 10. Lê para a gente, por favor. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua. Feitura sua do Criador Jesus, para suas boas obras, aos quais Deus preparou para que andasse nelas. Continua? Em resumo, os versículos 8 e 10, eles falam o seguinte: vocês não foram salvos porque vocês são salvos por graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é de Deus. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Deixa eu trazer um pouquinho do contexto geopolítico daquela época em que Paulo escreveu isso, para que vocês entendam ainda mais. Quando Paulo escreve isso para a igreja de Éfeso, como é que a igreja de Éfeso vivia? Era uma cidade extremamente rica, uma cidade no porto, cheia de templos pagãos, cheia de magia, de misticismo, de imoralidade, com uma pressão cultural absurda para que pudesse seguir os costumes da cidade e uma juventude sendo arrastada por todo tipo de influência. Quantos mil anos atrás? Estou falando de hoje. Parece um pouquinho, muda muito o cenário que vocês estão vendo aqui. Mas Paulo, quando escreve esse texto, ele escreve para lembrar a igreja de Éfeso de que vocês não foram salvos por mérito de vocês. E vocês não serão salvos por mérito de vocês. Mas que vocês foram resgatados pela graça. E essa graça
sempre tem propósito. Lá em Romanos 5, de 6 a 8, nós vamos ver que a graça tem um custo. Cristo morreu pelos ímpios aqui do céu. Deus prova seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando nós ainda não éramos pecadores. É isso que está escrito. Trazendo mais um contexto para Paulo está explicando que ninguém era o suficiente, que ninguém merecia a graça, que ninguém tinha crédito e muito menos como pagar por aquilo que Jesus estava fazendo por nós. Mas mesmo assim, Jesus decidiu pagar com sangue que a gente deveria pagar por pecado. Lá em Tito 2, 11 e 12, nós vamos enxergar que a graça nos ensina a crer. Nesse texto fala, de forma breve aqui, que a graça de Deus se revelou trazendo salvação. E ela nos ensina a renunciar à impiedade. Mas um contexto breve a respeito desse texto. Tito, quem escreveu, era um jovem, liderando uma igreja cheia de maus corruptivos. Imagina a pressão cultural que ele sofreu. Muito diferente de você. Muito diferente de vocês. E aí Paulo está. A graça nos salva. A graça é Deus. A graça transforma comportamentos, escolhas, relacionamentos e decisões. Beleza. A palavra fala muita coisa para a gente, mas não tornar isso algo prático para a gente. Afinal, a gente está lidando com jovens e às vezes precisa ser demitido. Como que a gente pode honrar a graça que a gente recebeu como presente? Vamos começar primeiro entendendo o que é honra. Não é apenas uma palavra profissional, mas para ficar mais claro. Qual que é o significado de honra? Honra é igual a reconhecer o valor. Honrar alguém é atribuir o valor real que ele merece. Olhar para aquilo e dizer: isso é importante, isso tem peso para mim, isso importa. Honra é igual a responder com atitudes. Honra não é só sentimento, é assim. Você mostra a honra para alguém como você fala, como você trata, como você cuida, como você se comporta, como você decide, como você vive. Honra é prática, não é teoria. Honra é igual a peso, a roda de carruagem. No hebraico, a palavra honra é carruagem, que significa literalmente peso, importância ou valor. Ou seja, tratar algo como pesado, tratar algo como sério ou significativo. É exatamente o oposto de tratar como leve, desnecessário. Mas o significado que a gente pode trazer a respeito de honra. Honra também é igual a respeito com humildade. Honra também tem a ver com respeitar e se submeter de forma voluntária. Não é compensar, é reconhecer o lugar certo de cada coisa da sua vida. De forma resumida e breve, na definição bíblica da honra, a gente pode trazer como reconhecer quem Deus é, como responder com obediência e devoção a Ele, como viver de modo digno do chamado que recebemos, como refletir na cruz de Cristo. As pessoas precisam enxergar a Deus, a Bíblia que elas têm na conhecem.
Talvez essa seja a nossa maior dificuldade como jovem, como adulto. Pecador que nós somos, querer ser imitador de Cristo, assim como Paulo falou, e ao mesmo tempo se julgar e achar que a gente não é bom o suficiente para estar fazendo o que Deus pede para a gente fazer. E se igualando aos apóstolos da época. A gente vai ser usado como a gente estiver disponível. Literalmente, seremos usados quando estivermos disponíveis. Disponibilidade é uma ação. O grande resumo que fica é que honrar é tratar algo como importante, é colocar no primeiro lugar, é mostrar com atitudes que algo realmente tem valor para você. E aí, a gente entra em. Vou trazer 4 situações práticas para que vocês possam honrar essa grande graça. Essa vai ser engraçada. Vocês vão pensar e refletir, não aqui, mas vocês vão levar isso para cá. Eu honro a graça quando paro de brincar com o pecado. Quantas brincadeiras com o pecado vocês fazem todos os dias? Quantas vezes vocês se arriscam passando perto, ou até mesmo pecando todos os dias, porque todos nós pecamos? Brincar com o pecado é um risco extremamente alto. Não é sobre perfeição. Passa longe de ser sobre perfeição. É sobre maturidade. Graça não é a autorização para pecar. Graça é a autoridade para vencer o pecado. Se você entende o preço que foi pago naquela cruz, com aquele sangue, você não trata a cruz como algo barato. Muito menos a vocês como algo barato. Vocês têm noção do que vocês dão no sangue de Jesus? Vocês têm ideia do que é isso? Vocês já pararam para pensar nisso em algum momento da vida de vocês? É barato? E aí, Júlio? Baratinho? Segundo ponto, eu honro a graça quando eu vivo como quem tem valor. Deus não pagaria tão caro por você se você fosse barato. Então, por que você permite, literalmente, que qualquer pessoa te trate como tanto faz? Que qualquer relacionamento possa te definir? Ou que qualquer opinião possa te levar? Ou que qualquer tentação possa te controlar. Você é caro demais da tentação. O sangue de alguém que de pensar só na vontade de agradecer. Nós honramos a graça. E é o terceiro ponto. Quando nós fazemos escolhas que refletem a Jesus, literalmente. Nesse mundo maluco que a gente vive, de muita exposição, de conteúdo sujo, de pressões, de comparações, de vícios digitais, a graça te ensina literalmente a dizer: eu posso,
dá identidade, te dá noção. E viver sem propósito é literalmente desonrar o preço que foi pago na cruz. Mas viver com propósito é dizer: Jesus, já que você morreu por mim, eu vou viver a minha vida com você. Isso é um novo propósito. Agora, olha para mim, um segundo apenas. Quanto vale a vida? Quanto vale a vida? Para Jesus vale tudo. E ele faria tudo aquilo que uma pessoa faz. Nem precisava ser pela multidão. Você tem vivido com alguém com disposição de ouvir os Deus? Hoje eu estou fazendo um convite para vocês, literalmente. Para quem tem brincado com o carro, para quem tem vivido sem propósito, para quem tem se tratado como alguém que não tem valor, para quem sabe que não está honrando a graça da vida nacional. Hoje é dia de reunião. Com o preço que foi pago. É hoje, não é às 11, é hoje, 9 horas da noite. Não é às 11 da noite, não é dia 23, não é dia 24. É hoje. Júlio, você consegue baixar a voz, por favor? Só um pouquinho. Pode pagar tudo. Pode pagar. Não dá para pagar? Tranquilo. Queria pedir uma coisa para todo mundo. Todos, sem exceção. Tá? Fechem seus olhos por um instante. E agora não é sobre quem está do seu lado, quem deixou de estar do seu lado. Agora é realmente só você e Deus. Hoje você ouviu sobre graça. Sobre a graça que te alcançou quando você não conhecia. Sobre a graça que te amou quando você nem lembrava quem era Deus. Sobre a graça que nos trouxe em Jesus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já recebeu essa graça de verdade? Eu não estou perguntando se você conhece a história de Jesus, não estou perguntando se você já veio na igreja, eu não estou perguntando se você acredita que Deus existe ou deixa de existir. Não é isso. Estou perguntando se você já entregou sua vida para Jesus como alguém que entende o preço de fato que pagou por você. Ou você percebe que está distante, que está frio, está vivendo o seu jeito. A graça é um presente. Mas entende, presente só muda a vida de quem escolhe abrir a caixa. Deus já faz parte dele, Jesus já pagou o preço, e o Espírito Santo já te trouxe até aqui. Agora a resposta literalmente é sua.
E aí talvez seu coração esteja dizendo: Jesus, eu já cansei de viver por mim mesmo. Eu quero viver uma vida que o Senhor planejou para mim. Eu quero honrar o preço que o Senhor pagou por mim. Eu quero a tua graça transformando quem eu sou. Se é isso que você sente nesse momento, se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus ou quer voltar para Ele de verdade, eu quero orar por você. Literalmente, se essa é a sua decisão hoje, seja por entrega, seja por recomeço, levanta as suas mãos e onde você está. Não tem vergonha, não é pressão, é coragem, é fé, é honra, é literalmente dizer: Jesus, eu sou teu. Glória a Deus por essa vida. Glória a Deus por essa vida. Glória a Deus por essa vida. Se quiser convidar você a vir aqui na frente, por favor. Pode vir aqui. Vem aqui na frente, por favor. Gostaria de orar por vocês. Eu não sei qual a situação que vocês têm em casa, aqui na cidade, mas eu sei que o Senhor preparou esse momento para cada um de nós e a gente está aqui exatamente agora. Eu gostaria que vocês orassem comigo, por favor. Senhor, obrigado por essa noite. Glória a Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor preparou esse momento para cada um de nós. Hoje eu reconheço que eu preciso da tua graça. Obrigado porque o Senhor me amou como eu não merecia. Obrigado porque o Senhor pagou um preço que eu nunca conseguiria pagar. Hoje eu entrego minha vida nas tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida. Me dá uma nova história. Me fortalece para que eu viva longe do pecado. Para que eu viva perto do teu propósito. Eu te amo, Jesus. Eu te entrego tudo. Em teu nome eu oro. Eu não tenho dúvida de que essa foi a melhor decisão que vocês podiam tomar na vida de vocês. Dúvida alguma. Eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu era uma criança. Literalmente eu era uma criança. Quantos anos você tem? Isso. 11. Eu era mais novo. Talvez eu não tivesse nem entendido a decisão que eu estava tomando. Aliás, eu não tinha noção da decisão que eu estava tomando. Mas eu tomei.
E é engraçado porque em algum momento da minha vida eu deixei de tomar essa decisão. Só eu sei o que eu penei. Literalmente só eu sei o que eu penei. E Deus sabe de todas as coisas, estou eu aqui, cumprindo o propósito dele. Eu espero que vocês possam cumprir o de vocês. Ontem eu participei de um culto, não aqui na rádio, em uma outra igreja da cidade. O pastor Nathan trouxe uma palavra extremamente importante. Entenda que vocês precisam perseverar no conhecimento da palavra, perseverar no compartilhar a palavra, de fato dividir aquilo que é necessário ser dividido. Vocês vão ter muitas oportunidades ainda pela frente. Deus vai guiar vocês em todos os passos, onde vocês desejam ser guiados por Deus. E entendam uma última coisa. Às vezes parece que Deus não está falando com a gente, né? Que a gente ora e parece que Deus não fala. A grande verdade é que a gente não para para ouvir. Então ouçam esse louvor e busquem entender essa letra, que eu tenho certeza que ela pode transformar a vida de vocês. Obrigado.
Eu vou